Bom dia, nono ano. 22 de setembro de 2020, são 9 horas. Estou iniciando nossa gravação aqui da nossa aula hoje, tá, gente? O objetivo da nossa aula é corrigir o capítulo 9 do caderno de atividade. Vamos lá? Postos, peguem o caderno de atividade. Vou dar um tempinho enquanto o pessoal está entrando aqui, tá, gente? E a gente vai começar a corrigir o capítulo 9 do caderno de atividades. Beleza. Bom dia, Keila, Maria Eduarda dos Santos chegando. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Lila. Bom dia a todos vocês também. Tá? Nossa gravação já está em curso, 22 de setembro de 2020, 9 horas e 1 minuto. Vamos lá para o caderno de atividade? Então, vamos lá, enquanto está chegando gente aí. Beleza, beleza. Galera chegando com força, isso aí. Vamos lá, então lá, página 20, caderno de atividades, tá? A geopolítica ontem a gente terminou de falar e é bom que esse conteúdo é muito importante para nós, tá? Então nessa correção de exercício a gente vai rever alguns passos que nós demos, estudamos. Então muito atento a esse conteúdo, tá? Ele é muito importante para vocês. Geopolítica hoje é um dos assuntos dentro da geografia mais estudado, né? E, na verdade ele sempre foi, né? Mas o nosso mundo com essas transformações econômicas, políticas, físicas, então a geopolítica ela está inserida nesse contexto, nesses contextos todos aí. Olha lá, vamos lá. Aqui a gente já começa a responder nossas perguntas aqui. Bom dia, Eduarda. Olha só, vamos lá para a página. Deixa eu ver. Ó, página 21. Tem dois mapas aqui, vocês repararam? Dica para vocês: quando vocês querem interpretar o mapa, algum tema dentro da cartografia, vocês vão pelo título, observe a legenda, observe detalhes dentro do mapa. Olha esse detalhe aqui, ó, interessante. Aqui você vê a União Soviética, não é? Olha no mapa a seguir, ó. Aqui você vê Federação Russa. Então, repare que são dois momentos geopolíticos diferenciados. E o primeiro, a gente sabe, tem a União Soviética, é o período da Guerra Fria, e essa linha vermelha que a gente estudou, ó, essa linha imaginária, lógico, que é uma barreira de divisão, ó, naquele período da Guerra Fria, ó, entre o mundo capitalista e o mundo socialista dentro do continente europeu. Vocês se lembram o nome dessa denominação? Dentro da Europa, como é que a gente chamava esse momento geopolítico na Guerra Fria? Lá na Europa, essa divisão entre capitalistas e socialistas. Quem responde para mim? Sem ver a pergunta lá embaixo. Cortina de ferro, isso aí, Jade, Maria Eduardo Santos. Muito bem. Muito bem, é essa aí, ó. Então, esse período aqui, ó, você já tem que detalhar o período, o momento geopolítico, Guerra Fria. A data, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos botar 1946, chegando até o final da década de 90, de 80, início da década de 90, 1991. Aqui embaixo tem, ó, mapa político atual da Europa. Repare que as transformações territoriais foram intensas. A gente até estudou isso nos nossos conteúdos nas aulas passadas. Verifica aqui, ó. Vamos ver qual é a pergunta da questão aqui. As fronteiras entre os países da Europa Oriental foram praticamente redesenhadas ao final da Guerra Fria. Europa
oriental. Ó. O que mudou aqui? Ó? União Soviética não existe mais, Tchecoslováquia não existe mais, Iugoslávia não existe mais. Então, essa é a nova reestruturação territorial dentro do continente europeu. Vamos lá, na letra A. Identifique os Estados europeus criados a partir da Guerra Fria e complete o quadro a seguir. Com a fragmentação da União Soviética. Olha só, a União Soviética foi composta por 15 repúblicas europeias e asiáticas. Como eles querem saber só das europeias, são 5 novos estados europeus que surgiram. Ó. Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus. Belarus, esse país pode ser chamado também por Bielorrússia. Tem a Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Reparem aqui que esses estados eles formavam a antiga União Soviética. Tá? E tem um lado europeu e o lado asiático, que tem o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão. Reparem como não existe mais a União Soviética e ocorre a divisão de 15 novas repúblicas. Então, o mapa mostra, o primeiro mapa lá em cima, né, gente? Ó, a União Soviética, cadê a Ucrânia? Vocês estão vendo aqui? Ucrânia, vocês estão vendo Letônia, Estônia, Lituânia, Armênia? Não, vocês estão vendo a União Soviética. Repare agora como, com o fim da União Soviética, como eles vão surgindo aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Cazaquistão aqui na Ásia. Então, esses estados, tanto da Europa quanto da Ásia, eles vão surgir aqui com a fragmentação da antiga União Soviética. E com a divisão da Tchecoslováquia, não existe mais a Tchecoslováquia. Ela foi dividida em duas, República Tcheca e Eslováquia. Vamos lá identificar ela no mapa? Olha só, galera. Olha onde ficava localizada a Tchecoslováquia aqui. Tá vendo meu cursor? Então, ó, era um só país. Depois da Guerra Fria, ocorreu uma divisão territorial. E olha como ela se transforma, esses dois novos territórios, República Tcheca aqui e Eslováquia aqui. Beleza? É a divisão da Tchecoslováquia, a divisão da antiga União Soviética e também tem a Iugoslávia. A antiga Iugoslávia, que foi um país formado depois da Primeira Guerra Mundial, então ele estava aqui na Europa Meridional. Repare, era só um país, era a formação, junção de 6 repúblicas. Acabou a Guerra Fria, não existe também mais a Iugoslávia. Ó. Existe aqui ó, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Macedônia. Então, olha só a nova configuração territorial dentro do território europeu pós-Guerra Fria. Então, as fronteiras elas são móveis, elas podem se modificarem ao longo de períodos geopolíticos, períodos históricos. E essa modificação ocorreu a partir do final da década de 80, início da década de 90. Reparem essa configuração. Uma dica para vocês, nono ano. Quando vocês se depararem com um mapa e você perceber que, peraí, não tem mais esse país, você vai voltar a um período geopolítico ou histórico que já foi presente dentro de qualquer território do mundo, beleza? Então, muito atento a isso. Ó. Interpretação cartográfica é muito importante para vocês. Vocês já têm que ter essa autonomia, esse domínio, que não é fácil você dominar cartografia básica, você tem que estudar muito, tá? Nós, professores, a gente tem que ficar sempre atento a essas transformações para depois a gente conseguir passar e explicar isso para vocês. Vocês, alunos, também devem ter essa percepção. Na questão B,
No mapa da Europa durante a Guerra Fria, há uma marcação de uma linha denominada cortina de ferro. O que ela separava? Fácil, né? No período da Guerra Fria, olha aqui, ela dividia a Europa capitalista ocidental, que tinha influência dos Estados Unidos, da Europa oriental ou leste europeu, que tinha a influência da antiga União Soviética. Deixa eu ir lá na pergunta para vocês. Estou mudando muito, mas é para explicar melhor vocês, tá bom? Então, aqui, ó, o grande líder do Reino Unido na época, Churchill, né? Ele usou essa expressão, essa divisão geopolítica da Europa durante o período da Guerra Fria. Então, Europa Ocidental, predomínio dos países capitalistas, e Europa Oriental, ou leste europeu, né, como era mais conhecido, predomínio do socialismo influenciado pela União Soviética. A cartografia ela explica bem isso aqui, ó. Reparem como a União Soviética ela está bem próxima dos países do leste europeu, ó. Então ela teve essa influência mais próxima pela proximidade geográfica, lógico, e influência política que ela exercia sobre esses países aí, esses territórios. Lembrando, gente, nem todos os países do leste europeu adotou o socialismo, ou adotaram, mas a maioria sim, tá? É um período muito turbulento. Lembrando, Guerra Fria, o mundo estava dividido numa geopolítica entre capitalistas e socialistas. Hoje não é mais assim. Posso avançar? Dá um retorno aí para mim. Qualquer dúvida, a gente esclarece aqui para vocês. Beleza, Eduarda, pode. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês intervenham aí. Olha aqui a imagem de um memorial em Riga, que é a capital da Letônia, um país que já fez parte da União Europeia, da União Soviética, desculpa, e hoje não faz mais. Então vamos para a pergunta. A imagem e o texto a seguir responde a dois importantes acontecimentos que se relacionam com o contexto europeu no final da Guerra Fria e no início de uma nova ordem mundial. Fácil, né? Olha só, a que acontecimentos se relacionam à imagem e o texto apresentado? O fim da União Soviética, na qual Letônia fazia parte, então ela se torna independente, ela não é mais pertencente à União Soviética e ela vai se configurar como um país independente. E tanto a Letônia quanto a Estônia, a Lituânia, que estão localizadas próximo ao mar, lá do Mar Báltico ali, os países bálticos que eles são chamados, eles vão se aproximar à União Europeia e no futuro bem próximo, depois desse período, eles vão se inserir na União Europeia. Então, ó, Letônia já fez parte da União Soviética, que não existe mais, e agora é um país independente e mais voltado para a União Europeia, né? A Rússia, apesar de hoje também ser independente, ainda ela tem uma grande influência nas ex-repúblicas que formavam a União Soviética, com exceção de algumas. A Letônia, Estônia e Lituânia são uma delas aí, tá, gente? Vamos lá. Na pergunta 3, uma das afirmações alusivas ao cenário do leste europeu durante a Guerra Fria está contida na seguinte afirmação: 6 repúblicas, 5 etnias, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e um partido. Caraca, vocês saberiam identificar? É lógico que a resposta aqui está embaixo, mas uma dica para vocês para responder essa pergunta. Se eram 6 repúblicas, não era a União Soviética. Muitos de vocês poderiam cair nessa pegadinha. Vocês teriam que ter um conhecimento sobre Iugoslávia. Iugoslávia se formou com a integração de 6 repúblicas com grupos étnicos diferenciados,
idiomas diferenciados dentro de um país, religiões diferenciadas. Imaginem nós, por exemplo, isso não aconteceu no Brasil, se nós vivêssemos no Brasil e nós tivéssemos aqui 26 estados que falassem 26 idiomas diferentes, que tinham grupos étnicos diferentes. Será que nós teríamos essa integração que nós temos hoje? Não. Então, uma das dificuldades para você manter um país multiétnico, racial, integrado, é o autoritarismo. A União Soviética, enquanto foi ditadora, conseguiu fazer isso, a Iugoslávia também, até que não conseguiram mais. O país que eles estão falando, que foi governado por um marechal muito ditatorial, era a antiga Iugoslávia, formada por 6 repúblicas. Quais seriam essas 6 repúblicas? Sérvia, que é a principal de todas, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, Montenegro e Macedônia. Kosovo é uma república dentro da Sérvia que também se desmembrou depois. Tá? Então, é um país que já imaginou você vivendo na Iugoslávia em 1950. Eu morava vamos supor que eu moraria na Sérvia. Queria dar um pulo lá na Croácia. Pô, eu ia chegar lá, não ia falar o mesmo idioma do que eu falo, a religião seria diferente, os aspectos culturais, éticos diferentes. Eu não ia me sentir num país integrado. Então, imagina como seria viver na Iugoslávia naquela época, na própria União Soviética, porque o russo tem um idioma, o ucraniano tem outro, o armênio tem outro. Então, é uma dificuldade de integração sociocultural enorme. É assim que foi formada a antiga Iugoslávia, que não existe mais. Dúvida até aí? Pergunta. Olha só como a geopolítica europeia é interessante, né? Ela mostra que um pequeno território ele tem grandes diversidades. Isso muitas vezes geram conflitos, tá? Por exemplo, a Iugoslávia, para se desfazer, teve guerras, Os sérvios massacraram os bósnios, né? E também invadiram a Croácia. Foi uma confusão só. A União Soviética não teve uma guerra entre as repúblicas, foi uma decisão mais por vontade russa do antigo presidente Gorbachev, né, que ele decretou o fim da União Soviética em 1991. Então, o Brasil, apesar de ser um imenso território, ter suas particularidades culturais, sim, em cada região, nós somos um dos poucos países de grande dimensão territorial, gente, que ainda mantém integrado essa cultura, a sociedade brasileira. Isso é muito raro. Vocês se lembram que a gente falou da China, a confusão que é a China? A Rússia é assim, a China, Hong Kong querendo desmembrar, Taiwan, Tibete. Então, muitos territórios que incorporaram outros territórios têm esse problema hoje na atualidade. Tá? O Brasil, paz e amor. Né? Ainda bem que nós temos essa questão de pacificidade dentro do nosso território. Né? Beleza, vamos lá. Qualquer coisa, vamos perguntando. Vamos para a questão 4. Olha uma charge junto com um contexto cartográfico. Aqui vocês teriam que ter conhecimento desses dois territórios. Muitos de vocês, vendo a bandeira vermelha, ia botar a União Soviética. Não é. Está mais embaixo. Esse território é a China. A antiga União Soviética, mais ao norte, lá em cima, tá vendo? Pegando esse território aqui, chegando próximo à Europa. Né? Aqui nós temos os Estados Unidos. É mais fácil a gente entender. Qual seria a dica para vocês? A imagem representa uma disputa entre potências no mundo globalizado. Repare aqui que não fala mais do período bipolar. Globalizado, nós temos mais divisão em capitalismo e socialismo? Praticamente não. É mais uma divisão, uma disputa econômica das duas maiores potências mundiais. Como eu saberia
caracterizar como uma questão econômica. Olha aqui os contêineres. Isso indica importação, exportação, comércio. Então não tem armas aqui, tem contêineres. Esses contêineres eles vão determinar uma guerra comercial. Quais são as potências representadas em azul? Estados Unidos, vermelho a China. Por que o vermelho da China? A China ainda mantém aquele modelo político socialista. E a cor da bandeira socialista, historicamente, sempre foi vermelha. Então, olha só a disputa comercial. Aqui não é uma guerra militar, um conflito militar, porque os contêineres eles vão mostrar isso para vocês, tá? Então, muito atento à interpretação de charge aqui, ó. Foi magnífica essa pergunta aqui, essa questão achei maravilhosa. Aqui tem cartografia, tem interpretação de charge, tem conhecimento em mundo globalizado, período multipolar. Então, ó, que tipo de disputa está sendo representada? Disputa comercial, por mercado. Lógico, aqui não tem disputa por territórios, apesar que a gente não pode desprezar isso aí. Mas a charge aqui, ela está indicando exclusivamente isso aqui, ó, disputa comercial. Aí vem um aluno do 9º ano e vai falar, tio, mas os Estados Unidos e China, eles se armam para uma futura possível guerra. Sim, mas a charge aqui não está relatando isso. A charge quer que você relate essa questão econômica. Beleza? Deu para entender? Quem teve dúvida de interpretar essa charge seguida por um elemento de cartografia aí? Tranquilo aí? Tudo certo, Eduarda? Então vamos lá, vamos avançando aí. Na letra C, continuando ainda, qual dos dois países tem se destacado pela ascensão? O que significa a palavra ascensão? Crescimento, né? Avanço econômico, subida. Ascensão você sobe, descenso você desce. Nas últimas décadas, quem é a referência na economia mundial? Cresce acima da média dos países. A China, né, gente? É o grande dragão do século XXI. Provavelmente será a maior potência do século XXI. Então, essa questão também é fácil de responder. Apesar dos Estados Unidos, veja bem, serem ainda a maior potência econômica, porém a China está avançando num ponto que provavelmente ela irá ultrapassar os Estados Unidos, tá? Então, ó, aqui ela fala, cite um exemplo de alguma região do globo em que esse país está investindo intensamente. São diversas regiões do mundo. Você pode até botar América Latina, mas o acesso hoje é no continente africano. É incrível o grau de investimento dos chineses em países africanos, tá? Mas também na América Latina não vamos descartar. A China já é o maior parceiro econômico do Brasil. Ó, aqui, ó. O Brasil está localizado onde? América Latina. Então, ó, muito atento a isso aí, tá? Ok? Beleza? Maneiro, tranquilo. Vamos ver aqui a questão 5. A China é um país de contrastes. O que é isso? Contradições, né? Oposições. Uma história cultural riquíssima e um presente hoje, um autoritarismo político e uma modernização econômica. É isso que ela está falando, né? Apesar desse avanço econômico, né, a maior parte da população chinesa ainda não tem um padrão socioeconômico desejável. Por isso que ela não pode ser classificada ainda como um país desenvolvido socioeconomicamente. É um país emergente, economicamente sem nenhuma discussão. Fortíssimo. Socialmente ela está avançando, mas ainda tem alguns problemas políticos, sociais. Identifique 2 províncias em que o governo utilizou estratégias de repressão até o fim para evitar o desenvolvimento de ideias separatistas. Quem quer responder para mim não está aqui na pergunta.
Não está aqui a resposta. Quem é? Ah, não, está aqui, ó, desculpa. Aqui você tem o Tibete, tá vendo? Tem Xinjiang. São as regiões que pedem um separatismo. Vocês podem botar também Hong Kong, tá? Taiwan, beleza? Olha só, e aqui embaixo, escreva o nome dessas províncias, já escrevemos, ó, tem duas aqui, ó. E em seguida, pela maior parte de suas populações, o que a população tibetana quer? Ela quer a sua separação, porque a maior parte da sua população é budista. E aqui, nessa região de Xinjiang, a maior parte é islâmica. Então, o governo chinês ela persegue essas expressões culturais aqui. Ó. Olha só a, multi, a coxa de retalhos que é o território chinês. Muitos grupos étnicos, religiões que se espalham, isso aí geram problemas separatistas na China. Beleza aí? Olha o problema terrível na China. A Rússia também tem esse problema, tá? Vamos avançando aqui. Página 25 aqui. Mais um mapinha aqui da China. Isso aí vocês vão ter que buscar o mapa da China para responder. Mas vamos lá, vamos tentar responder com vocês. Marque no mapa a localização dos 3 mais importantes centros comerciais e industriais da China. Pequim ou Beijing. Ó, Pequim aqui, ó, nessa região ao leste aqui, tá vendo? Ó? Ela é chamada Beijing ou Pequim, é a mesma coisa, tá? Tá bem aqui a noroeste do território chinês. Xangai é um grande porto aqui, ó, nessa região também leste da China. E Hong Kong, ó, esse conjunto de arquipélagos aqui embaixo, ó, no território chinês, ó, Hong Kong, Xangai, Pequim. Beleza? Aqui são os 3 territórios, são os grandes centros financeiros e econômicos da China. Lembrando que Hong Kong, gente, é um protetorado chinês. Ele tem sua própria economia, autonomia econômica, tem sua própria moeda, seu próprio comércio, porém, ela ainda é ligada ao Estado chinês. O grande sonho de Hong Kong é se tornar totalmente independente, politicamente e economicamente. Economicamente ela já é, politicamente ainda não. Os britânicos, quando devolveram Hong Kong para a China em 1997, dentro desse acordo estaria determinado que até 2032 a China daria total autonomia e independência a Hong Kong. Até agora isso não aconteceu. Faltam aí 12 anos, vamos aguardar. Né? Já temos aí vários confrontos entre a população de Hong Kong, que quer a maioria, né, quer essa independência, e o Estado chinês, o exército chinês. Agora vamos para o Oriente Médio. Olha uma questão de cartografia aqui também, localizar território. Isso aqui é maneiro, tá? É muito bom. Primeiro, você tem que identificar essa área aqui como o Oriente Médio. Se eu fosse vocês, como uma dica de um professor, que eu aprendi muito cartografia quando eu estudava na universidade, em 1814, pintando. Pô, eu queria saber onde estava o Oriente Médio, eu localizei, eu vou pintar esse território aqui, pode ser de uma cor só, sem problema. E eu vou identificar esse território. Eu aprendi muito naquela época, que não tinha internet, lógico, não tinha processamentos de dados. Hoje você pega um mapa digitalizado. Antigamente a gente tinha que desenhar um mapa no compasso, no escalinho. Era complicado, mas era gostoso de fazer. E depois a gente pintava para identificar o território. Eu jogo essa sugestão para vocês aqui, como vocês aprenderem bem cartografia. Tá? Então vamos lá. O que a pergunta pede aqui? O Oriente Médio é uma das regiões de maior importância na geopolítica mundial, bem como uma das mais instáveis. Instabilidade política é o quê?
é uma região de vários conflitos, constantes conflitos. Lembrando que essa região tem um produto que é muito atraente, que é o petróleo, tem uma diversidade religiosa, étnica muito grande, que gera, estimula conflitos. Então, historicamente, o Oriente Médio ele é uma região conflituosa, beleza? Vamos lá, pergunta para vocês aí. As respostas estão aqui embaixo, eu não vou seguir. Vamos ver se alguém responde para mim. Qual o nome desse país do Oriente Médio destacado pelo número 1? No chat ou liga o som aí? Vamos lá. Quem responde para mim aí? Depois vou subir e vou deixar vocês copiarem as perguntas, as respostas, tá? Quem identifica esse território? Vou dar uma dica. Antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O nome atual desse território, desse país, começa com I. Iraque. Luana, parabéns. Olha esse território do Iraque, ó. O 2 já foi inimigo do Iraque, eles tiveram uma guerra em 1980 que durou quase 8 anos. E é um país vizinho e já foi inimigo político do Iraque. Qual o nome desse país? Ele hoje é uma república teocrática islâmica. Falamos isso ontem. Iraque, vizinho do... Quem responde? Começa com I também, tá? Irã, Amanda, beleza, isso aí, tá? Poxa, é difícil? É, não é fácil, tá? Ah, professor, você vê isso sempre. Mas é uma questão de prática. Se você estiver criarem esse tipo, pô, estou estudando sobre Oriente Médio, vou lá, vamos botar os nomes dos países aqui, vamos pintar de uma cor. Isso aí é autonomia, vocês já têm idade para isso. Vamos lá para o país 3, um país que ele está sendo governado paralelamente por um grupo islâmico chamado Talibã. É um país que constantes conflitos, os Estados Unidos tentaram invadir, Osama Bin Laden, antes de morrer, se escondeu nas montanhas desse território aqui. Começa com A. Vocês estão procurando aí? Ah, se fosse eu estaria procurando no Afeganistão. Pagou de famosinho, Isabelle. Parabéns. Isso aí, ó. Olha lá, Afeganistão. Ó. Não é fácil, mas é uma questão de prática. Vão agora lá para perto de Israel. Não é Israel, é um país que está em guerra civil. Tá? Parte da população quer Síria, Isabelle. Beleza, ó. Síria, Amanda, muito bem. E vamos para o último país aqui, ó, 5. Ele também está em conflito em constante conflito. Opa, não posso pular, não. Peraí, senão vou. Não. Esse território é menor do que o Estado do Espírito Santo. O território dele foi dividido pela ONU em 1944 e 47 entre esse país e os palestinos. Eles vivem hoje em conflito interno, um dos maiores conflitos do Oriente Médio. Palestinos e, qual o nome dos 5 aqui? É um país desenvolvido. Israel, Amandita, parabéns. Tá? Então são territórios que não são fáceis de a gente identificar, mas vocês criando esse hábito de buscar, pesquisar locais, territórios dentro dos mapas, sim. Vamos lá agora para as respostas aqui, ó. Complete o quadro a seguir com o nome dos países indicados de acordo com a numeração. Né? Cite uma importante questão geopolítica do século atual. O número 1, a gente viu o Iraque, né? Você pode botar a guerra do Irã e Iraque, ou pode botar a invasão dos Estados Unidos, que derrubou o governo de Saddam Hussein. E falar em Saddam Hussein, quem gosta de ver drama,
No YouTube tem um vídeo do enforcamento dele. Os Estados Unidos perseguiram Saddam Hussein, um grande ditador, mal pra caramba, fez muito mal para a humanidade e para os iraquianos também. Ele foi pego dentro de um buraco sujo, escondido há meses. As forças dos Estados Unidos, né, aliados, pegaram ele e o nome é enforcamento de Saddam Hussein. Ó, Saddam Hussein. Olha só, e a força dos Estados Unidos entregaram ao grupo inimigo político dele no Iraque. E ele, dentro do Iraque, a corte iraquiana condenou o ex-ditador a pena de morte com enforcamento. Tem um vídeo dele, horrível, tá? Se vocês... Era um dos homens mais ricos do mundo, tinha palácios, tinha muito dinheiro indevidamente, tá? Infelizmente, ele roubou muito, tá? Fez muito mal à humanidade, principalmente os iraquianos, mas os Estados Unidos, pagando de famosinho, o que eles fizeram? Ó, capturamos Saddam Hussein, olha o estado dele, filmaram dentro de um buraco cheio de piolho, sujo, né? E está vendo aí, né, Amanda? É isso aí, é esse vídeo mesmo. E como foi o fim dele? Vamos lá para o 2, o Iraque. Desculpa, Irã, né? Ele é um país teocrático, geopolítica, você pode botar, islâmico, né? A religião lá islâmica, a religião e o Estado trabalham junto, né? E também é um país também que tem tecnologia para produzir arsenal nuclear, tá? É um outro problema aí para eles aí, para o mundo, né? Que eles fabricam bombas nucleares, tá? Isso aí é um perigo para a humanidade. Afeganistão, ó, você pode botar isso aqui, ó. O Talibã, ele assumiu o poder em algumas regiões, é um governo paralelo ao governo reconhecido do Afeganistão, né? É um grupo terrorista que impõe o terror, o medo dentro do Afeganistão. O objetivo deles é a prática do islamismo extremo, né? Fundamentalismo islâmico. Muitas vezes a gente confunde o islamismo, gente, como uma religião do terror. Pelo amor de Deus, jamais pense nisso. O islamismo é uma religião que prega o bem. Alguns segmentos e alguns grupos que interpretam as ideologias, né, do profeta Maomé de uma forma particular e impõem o terror. Jamais que o islamismo, o verdadeiro Islã, o Alcorão, que é o livro, sim, esses são chamados de radicais, fundamentalistas, tá, Amanda? Jamais, eu acredito que nenhuma religião vai pregar a morte e a violência para um grupo de pessoas ou parte delas. Isso aqui, quem faz isso aí, quem prega esse tipo de ideologia, são alguns seguidores. Vamos lá, e a Síria? Guerra civil que está acontecendo lá, vocês podem destacar isso aí. Parte da população, ao contrário ao governo autoritário do Bashar al-Assad, é outro radical, outro covarde, que tem denúncias que esse presidente que governa há mais de 12 anos a Síria tenha ordenado o ataque de armas químicas quem é contrário a ele. Por exemplo, eu sou contrário ao governo, então eu vou ser perseguido e morto por tropas do governo. Aí o que acontece lá, infelizmente. E Israel, essa questão do conflito entre Israel e Palestina, essa divisão entre judeus e palestinos, árabes, e ali que a gente vai estudar na próxima apostila, tá bom? Vai ver alguma coisa sobre ela lá, beleza? Isso aí, tá, Amanda? Quem prega esse tipo de violência em qualquer tipo de religião, pode ser ela cristã, islâmica, são os radicais que tentam interpretar da sua forma o que o livro sagrado passa seus seguidores. E se
a gente lê o Alcorão, que é o livro sagrado, ele não prega nenhum tipo de violência, morte. Tá? Eu vi um filme esses dias sobre uma guerra. O nome A Vida é Bela, muito triste. Arthur, você lembra qual é a região? Eu não lembro desse filme. Você lembra qual é a região, Arthur? A vida. Ah, peraí, eu acho que é na Europa. Peraí. Deixa eu ver se eu já vi esse filme. Bom, eu vou lembrar. Depois vai lembrando aí, vê se você consegue, Arthur, identificar a região aí, tá? Que a gente fala um pouquinho sobre ela. Beleza? Não, mas lembro que tinha a ver com os judeus. Ah, então é isso aí. Essa questão de judeus, ela envolve muito a questão de Israel. Né? Os judeus, há mais de 3.000 anos atrás, eles viviam nesse território onde está dividido com os palestinos. Só que eles foram expulsos. Só que eles jamais perderam o sentimento de posse dessa terra que para eles é sagrada. E o Menino Pijama Listrado, também vi, maravilhoso esse filme, Arthur Brown, maravilhoso. Ele fala da Segunda Guerra Mundial, da perseguição dos nazistas aos judeus. E um filho de um general nazista que mora perto de um campo de concentração judaica conheceu do lado de fora um menino judeu. Então, um dentro da prisão e outro fora, eles começaram a se tornar amigos. E olha o que aconteceu. Acordo, peraí, Luana. Professor, foi o Irã que os Estados Unidos romperam um acordo? Sim, foi ele mesmo, tá, Luana? Foi atualmente agora o governo dos Estados Unidos, ele rompeu esse acordo porque, segundo ele, eles não estão respeitando, sair aqui, não estão respeitando as regras impostas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Mas tem muita coisa aí que os Estados Unidos eles provocam, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Infelizmente. Gente, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Vocês estão me ouvindo bem? Que meu vídeo aqui parece que está falhando. Tá ouvindo bem? Tô. Beleza. Olha só. Então vou voltar para a questão lá. E esse do Pijama Listrado é um outro filme que eu recomendo para vocês. Arthur Brown assistiu. É lindo. E eu duvido quem não chora nesse filme. Eu fingi que eu não chorei porque minha mulher ia falar que eu era chorão, né? Mas é muito triste, tá? Eu não vou contar o final, senão eu estrago esse filme que vocês poderiam assistir. Eu acho maneiro esse filme, muito bom. Segurou também, né, Arthur? Eu fingi, falei, peraí, mulher. Fui lá no banheiro, desabei a chorar e eu não mostrei ela que eu estava chorando, né? Aí quando eu cheguei, o que você tá com o olho vermelho? Nossa, espiei. Aí ela olhou para minha cara, sei, se espirro, eu sei, sou chorão. Me zoou ainda, né? Você vê, né? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver que horas são, 9h43, dá tempo ainda da gente avançar um pouco aqui. Então, dúvida dessas questões aqui, os 5 países, eu sei que não é fácil, tá? Vocês identificarem território. Mas, poxa, nunca é demais vocês buscarem conhecimento, tá? Se eu for lá, nunca mais eu vou errar o que é Iraque. Não, você vai reduzir sua dúvida, eu tenho certeza. E olha que o IFE está chegando aí, hein? Questão 7, a guerra deflagrada ao longo da década de 2010 na Síria. Vamos lá, pergunta para os donos anos. Aonde está localizada a Síria? Qual a região da Ásia? Síria. Oriente Médio, Ronald. Isso aí, garoto. A fotografia a seguir apresenta grande concentração de refugiados. O que são refugiados? Pessoas que saem, grupos de pessoas que saem forçadamente do seu território. E por que os sírios aqui estão saindo forçadamente do seu território? Poxa, uma guerra civil lá dentro. Quando você tem uma guerra dentro do território, a guerra
ela não escolhe quem ela vai matar. Se você está na frente, toma bala. Então, e com um governo autoritário e covarde dentro da Síria, quem é contrário a ele tem que fugir, senão vai morrer também. Então, esse é o grande problema dos sírios. Como eles estão dentro de um fogo cruzado, eles têm que fugir. Para que regiões seguiram a maior parte desses refugiados? Se o refugiado ele não tem muito dinheiro para sair do seu território, não tem muito capital, ele sai com a roupa do corpo e algumas coisas. Se a Síria está aqui, para onde ele vai mais perto? Tem que saber o nome desse país. Alguém sabe o nome desse país aqui que é mais próximo da Síria e que eu vou chegar mais próximo para a Europa, para eu chegar lá na Europa e tentar me refugiar lá? Estou fugindo da Síria, estou entrando aqui. Esse país, a proximidade geográfica, eu não vou para o Iraque, que lá também está cheio de problema. Não vou lá para Israel.